segundo a ciência, ela diz que a vida se propagou pela água, né? As bactérias, né? Os componentes ali, as células, os organismos surgiram dali. Então, a água quer dizer vida. Sem água não existe vida. O nosso corpo é um complexo de encanamentos fantásticos, que nós não temos ideia de quanto isso é importante. E esses encanamentos levam nutrientes, oxigênios, gás para todo o nosso corpo, de uma forma muito eficiente. E esse encanamento ali é composto por líquidos, o sangue, o plasma, e ele leva tudo isso por todo o nosso corpo nesse meio líquido. Em torno de 80% do sangue é água. Então, sem a água, a devida concentração de água, como que esse corpo vai poder ser suprido de tantos nutrientes? Não só suprido com nutrientes, que é o alimento, como excretar restos, né, que nós utilizamos de substâncias para nós vivermos, e esses restos nós eliminamos através de urina, através das próprias fezes. Então você imagina a quantidade de importância que essa água tem em cada fator do nosso corpo. É um alimento importante, Henrique. Então ela ajuda aí a purificar o nosso organismo, digamos assim, professor? Não somente purificar, mas nutrir todo o nosso corpo, desde a nossa pele, nosso aparelho digestivo, as funções hepáticas de rim, né, a saliva, as articulações são compostas por líquidos. Então, o líquido, o nosso corpo, ele é envolvido por líquido. Então, nós temos que manter a quantidade adequada de água no nosso corpo, porque senão nós desidratamos, e aí tem vários fatores que nós vamos debater aqui, que vai proporcionar um ponto muito negativo para o corpo, Henrique. Professor, e qual que é a quantidade de água no nosso corpo e nos nossos órgãos aí? Como é que funciona toda essa distribuição da água quando a gente ingere aí a água? O nosso corpo ele é composto aproximadamente, eles dizem, de em torno de 40 a 70% de água, ou seja, da nossa massa corporal. Isso está dividido em vários pontos, essa água. Nos tecidos, que é pele, músculo, tendões, ligamentos, e órgãos, no próprio sangue. Os órgãos, coração, pulmão, isso tudo tem muita água. Por exemplo, o nosso cérebro tem em torno de 92% de água. O nosso coração tem em torno de 73% de água. Nossa, os nossos pulmões, 83%. Então, tudo tem muita água. Até nosso osso tem 32% de água. Então, nós não podemos ficar sem água. A água é importante, todo o sistema precisa dessa água, inclusive até não só o corpo, né, a natureza, mas o nosso corpo precisa fluir de forma eficiente através dessa água, Henrique. Professor, e como que a gente perde aí essa água? Como é que funciona isso? Nós perdemos essa água de 4 fatores. Primeiro, pela urina. Nós urinamos tomando uma quantidade adequada de água, em torno de 1 litro a 1,5 litros de água por dia. Isso sem fazer atividade física. A pele pela transpiração. Nós perdemos água pela transpiração, em torno de 300 ml por dia, sem fazer esforço físico. Estamos falando aqui, nós estamos trabalhando. Aí, se for fazer atividade física, isso pode variar de 500 ml a 2 litros por hora que nós podemos perder. E através das fezes e da própria urina. As fezes é composta por aproximadamente 70% de água. Então, quando nós temos vômito e até uma diarreia, isso nós podemos aumentar e muito a quantidade de eliminação de água. Então, quando nós estamos num ponto normal, corpo em equilíbrio, nós perdemos em aproximadamente 700 ml de água por dia pelas fezes, de 300 a 700 ml de água. Com uma diarreia ou com um vômito, nós podemos variar isso de 1,5 litro a 5 litros de líquido, de água que nós perdemos. Então, por isso que é importante a hidratação quando nós estamos nesse período com essa patologia que não é agradável para ninguém. O senhor falou aí das fezes e também dos vômitos, né, que acabam fazendo com que a gente perca
aí a água do corpo, o que pode causar a desidratação, exceto esses dois exemplos que o senhor já deu? Olha, alguns fatores que podem causar é a transpiração em excesso, né? As pessoas acabam transpirando muito, não somente dentro da atividade física, mas nesses dias de calor de 41, 42 graus, a gente perde muito líquido, não somente na transpiração. Quando nós falamos, nós soltamos assim o gás carbônico pela fala. Isso, o ar que sai, leva muita umidade. O pulmão precisa de água. Então, não é somente dentro da atividade física que nós perdemos. Então, nós transpiramos muito e essa água não é reposta. Outro fator importante demais: muitas pessoas tomam medicações diuréticas que os médicos prescrevem por conta de alguns ter problemas cardíacos, circulatórios e outros porque querem emagrecer. Isso em excesso pode ter algumas complicações. Então, de questões de cãibra, tonturas, pressão arterial baixa, né, desmaios. Então, tem que ficar muito atento a essas situações, não somente na prática de atividade física que você fica desidratado, como no nosso dia a dia a gente se desidrata e também durante o uso de algumas medicações. Tem que ficar muito ciente disso e prestar muita atenção, Henrique. Professor, e qual que é a quantidade ideal de água que a gente deve ingerir aí ao longo do dia? Em torno de 30 a 35 ml por quilo de peso. Uma pessoa ingerir. A pessoa numa rotina normal, sem fazer atividade física. Então, 30 ml, uma pessoa de aproximadamente 70 quilos, 2 litros e 100. E se uma pessoa em torno de 35 ml, 2 litros e 450 ml. Então, uma medida correta, de 2 a 2 litros e meio de água por dia. Isso é a quantidade ideal que uma pessoa pode tomar, desde que não faça atividade física. Estamos falando de uma pessoa que fica em casa ou no escritório, tem aquela rotina que não transpira muito, tem um ar-condicionado, esse ponto em específico, Henrique. Quem faz atividade física, então, deve ingerir um pouco mais de água ainda. Sim, pessoas que vão proporcionar atividade física, fazer exercício físico, antes da atividade física, procure tomar de 250 ml a meio litro de água antes da atividade. Após 15 minutos, você tem que tomar em torno de 2 litros por hora. Isso fragmentado. Então, a partir de 15 minutos, vai lá, toma um meio copinho d'água. Depois, mais 20 minutos, toma mais meio copinho d'água. Aquele que faz exercício físico numa academia tem constantemente tomando alguns goles de água. Mesmo os esportistas, você vê que tem parada técnica, justamente para que ocorra essa hidratação de uma forma eficaz e não deixe chegar nesse ponto de uma desidratação, porque interfere diretamente na performance de um atleta, Henrique. Professor, e a água em excesso, ela também pode prejudicar aí o organismo ou não? Sim, ela causa uma intoxicação. Mas isso é um absurdo, água em excesso causar intoxicação. Isso causa algum distúrbio, até a própria cãibra ele causa, porque você acaba urinando muito e você acaba eliminando muitos sais minerais e elétrons. O que seria isso? Sódio, potássio e magnésio. Isso você fica sem controle, o músculo perde esses sais minerais que faz essa contração muscular. Então você acaba tendo esse problema, ocorre câimbras, náuseas, confusões mentais e pode até acontecer algum problema mais sério. Então, por favor, não ultrapasse 1 litro de água por hora. Procure se programar dentro desses parâmetros que eu disse, você que está nos ouvindo, e fragmente essa água ao longo do dia. Né? Olha, eu procuro tomar 1 litro da hora que eu acordo, às 5 da manhã até meio-dia. E eu procuro tomar mais 1,5 litro da meio-dia até as 8 da noite. Então, se programe mais ou menos dessa forma e vai ficar muito eficiente para o seu corpo assimilar isso, programar e distribuir essa água de uma forma eficiente, Henrique. Eu acho que a quantidade de água aí a ser ingerida por dia já é uma quantidade grande, né? Para a pessoa conseguir exceder isso, acho que a pessoa também tem que tomar muita água, né? Eu imagino. Embora pareça, não, Henrique. Se você pegar seu peso, 100 quilos, 70% é água,
70 quilos de você é água. Sim. Se você pensar de uma outra forma, a água, ela ocupa qualquer ambiente, qualquer contorno. Você colocar em qualquer recipiente, ela ocupa aquela forma. Então, ela faz com que o nosso corpo tenha uma forma maravilhosa. Você imagina se a partícula da água fosse um quadradinho, ou uma bolinha, ou um triângulo. Como seria a nossa pele? Como seria nosso corpo? Parecia aqueles jogos de videogame lá de montar quadradinho. Então, ela é um alimento, um líquido maravilhoso, que ela assume a forma de cada um de nós. A sua, a minha, a do Carlos Albertini, de todos. Então, a pessoa tem que dar muita importância para esse líquido. Ah, mas eu bebi suco de laranja, eu bebi suco de uva. Sim, pode beber. Eu bebi uma cervejinha, mas beba água. E quando ficou muito tempo jogando um futebol, que chegou a ficar com muita sede, após a atividade, procure não somente beber água, mas alguns líquidos que tenham um pouco de sódio e até glicose, que vai ajudar a recompor mais rapidamente.